Olá galera, tudo bem? Professor Rodrigo Passos, atualidades para o Enem. Vamos bater um papo aqui sobre alguns temas bem importantes, assim, bem pontuais. E vamos torcer para que apareça na prova no domingo. Vamos lá, dá uma olhada nesse primeiro tema, mobilidade urbana. Tem carro andando até em cima de carro na imagem aqui. Galera, mobilidade urbana é um problemaço das cidades mundiais. Não é um problema exclusivo de São Paulo, exclusivo do Rio de Janeiro, nem de Nova York, e muito menos de Floripa. Claro que é. Floripa tem um problemaço também com isso. A mobilidade urbana causa uma série de outros problemas que às vezes a gente nem se dá conta, né? Por exemplo, perguntado num texto, tendo que escrever alguma coisa sobre isso, você pode citar a questão do emprego. A mobilidade urbana muitas vezes não permite que você trabalhe a alguns quilômetros do seu emprego, porque você não tem como chegar num tempo saudável, né? O que acontece muitas vezes em alguns países, em algumas cidades do mundo, é que as pessoas que começam às 8 da manhã, por causa da má mobilidade urbana, saem de casa às 5 da manhã para andar um trajeto que elas andariam em 20 minutos, só que elas saem às 5 da manhã, chegam às 5h25, 5h20 da manhã no trabalho, pô, mas não começa às 8. É só que elas chegam às 5h20 para dormir no estacionamento do local, porque se elas saíssem de casa às 7h10 da manhã, que seria viável para chegar às 7h30, um pouco antes, elas não chegariam, se saíssem às 7h30, 7h10, chegariam às 9h15, às 10 da manhã no trabalho, porque a cidade já está toda trancada. Então a imobilidade urbana, que eu poderia até ter botado isso aqui, ela causa muitos problemas para trabalhar, ela causa problemas de saúde, com estresse, ela causa problemas de gastos adicionais, porque com a falta de mobilidade urbana, muitas vezes as pessoas gastam mais para chegar no seu serviço, tem que buscar soluções que muitas vezes na ponta do lápis economicamente não são viáveis, gastam com estacionamentos que às vezes não teriam que gastar porque não tem um bom transporte público, e aí para ir a pé não dá, vai ter que ir de carro, vai ter que ir de moto, gastam com seguros de automóveis e motos, porque se não dá para ir de transporte público, porque é ruim, porque não dá tempo, porque é longe para pegar, o ponto é longe, não tem o ônibus no horário que precisaria, vai ter que pagar estacionamento, vai ter que pagar seguro do carro. Então, a imobilidade urbana, né, vamos trocar aqui para imobilidade, ela acaba causando uma série de outras confusões na vida do cidadão urbano que muita gente não se dá conta. Atraso nos empregos, falta de emprego, dificuldade para chegar no emprego, estresse por ter que chegar muito mais cedo no emprego, estresse por ter que ir com o seu carro, com a sua moto e gastar, portanto, para ter esse carro, para manter essa moto, com seguro, esse carro com seguro, esse carro no estacionamento. Ok? As cidades do mundo todo tentam arrumar soluções para a mobilidade urbana, soluções de transporte coletivo, soluções viáveis, mas não é nada fácil. O ser humano ainda é muito individualista. Isso é no mundo inteiro. Por mais que você tenha cidades boas de transporte urbano bom, de transporte coletivo bom, você percebe ainda as vendas de automóveis. É difícil uma cidade em que você perceba assim, não, olha só, o pessoal aqui não tem muito carro. Acaba que é difícil a cidade que você ande no horário de 6 da tarde local e você não veja ruas cheias, tanto de ônibus quanto de automóveis, quanto de táxis, de hoje um novo símbolo, né, o Uber. Ah, mas aí a pessoa deixa o carro em casa, mas anda de Uber. O Uber também pega engarrafamento. Então a gente tem um sério problema mundial de mobilidade urbana nas pequenas, médias e grandes cidades. Nas pequenas, muito menos, mas nas médias e grandes, a mobilidade urbana é bem complexa. Vamos para outro tema importante, a intolerância. A intolerância ao diferente. Cuidado, muitas vezes a piadinha não é piadinha, é xenofobia. Quando você não aceita conviver com um cubano, com um haitiano, quando alguém da Europa não aceita conviver com um sírio, quando alguém da Europa não aceita conviver com alguém do Congo, alguém do Senegal ou algum brasileiro, quando você de repente viaja e se sente mal porque sentiu que quando você falou que era brasileiro, alguém torceu lá, franziu a testa e não lhe atendeu bem, ou você foi pedir emprego de repente em outro país, cuidado, a intolerância mundial com o diferente, com o ser humano de outra cultura, tem aumentado. Principalmente por quê? Porque aumentaram demais os movimentos migratórios. Veja, nós sempre tivemos movimentos migratórios. Né? Veja que nos anos 1800, 1700, europeus vinham para o Brasil aos montes.
fugindo de pestes na Europa, fugindo de guerras na Europa, fugindo de quem diria, né? Fugindo de más condições na Europa. Hoje, curiosamente, a Europa vive uma espécie de apogeu, com alguns problemas locais, claro, e aí, lógico, o mundo todo se vira para a Europa, né? Quantos brasileiros que você talvez conheça que foram para Portugal nos últimos anos? Portugal, que não é nem a nata europeia, né? Mas tem boas condições. Quantos brasileiros que você talvez conheça tem ouvido falar que foram para Portugal nos últimos meses, anos, aí 2017, 18, 19? Só que aí, quantos africanos estão morando em Paris, africanos do continente, né? Quantos africanos moram em Paris, moram às vezes na Alemanha, moram na Itália? Só que tão maltratados. A xenofobia tem crescido muito. Lembrar que a xenofobia, lembrar que não gostar do diferente, não é não gostar, por exemplo, do turista. Não é uma agressão ao turista. A xenofobia é uma agressão ao diferente. E nunca ao turista, porque o turista ele está lá. É o imigrante que é o ponto. O turista ele está lá para deixar o dinheiro dele, ver, visitar e quase sempre bater palma. Então, dificilmente você, enquanto turista, muito difícil você ser maltratado em qualquer país do mundo. E mesmo nós, se temos alguma atitude de xenofobia, não tem nada a ver com o turista. Geralmente o brasileiro, se ele tem alguma coisa, infelizmente, se ele tem alguma coisa contra um cubano, contra um argentino, não é contra o turista. Às vezes é uma piadinha ou outra, e aí no ramo da piada mesmo. Agora, aqui, ó, muitas vezes não é piada, é xenofobia. Quando você não aceita ser atendido por um médico cubano, né? Quando você fala que os haitianos vêm para roubar nossos empregos, né? Quando você fala que o Brasil, por exemplo, deveria se separar do Nordeste. Como assim, gente? Isso não é piada, isso é xenofobia. Tá? Não é correto. A intolerância tem crescido muito porque o contato está maior entre os povos. E aí, lógico, infelizmente, há pessoas que não se flagram e acabam mantendo, né, esse culto à xenofobia, esse culto à intolerância. Então, muito cuidado com isso, para a gente não ser assim também. E se precisar escrever, lembra das nossas palavras aí. Vamos em frente para um tema importante desse ano. Nos últimos 3 anos, né? 2016, 17, 18 e acabou pegando 2019. Em junho de 2016, nós tivemos o plebiscito do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. É o Reino Unido que está se divorciando da União Europeia. Hoje, 2019, nós estamos em outubro de 2019, para quem está assistindo esse vídeo, é para o Enem deste ano, e o Reino Unido conseguiu nesta semana um adiamento da sua saída, até 31 de janeiro, ok? Então, vamos contar a historinha básica do Brexit para vocês. Em 23 de junho de 2016, o Reino Unido teve um plebiscito. 52% da população do Reino Unido inteiro disse: queremos sair da União Europeia. Quando eu falo Reino Unido, lembra, são 4 países. País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e a Inglaterra. Então, dos 4 países, vamos lá, dos 4 países, ó, só a Irlanda do Norte, Escócia e Inglaterra é que estão nessa bandeira. Quando você olha para essa bandeira, é uma superposição. É o Reino Unido que vai sair da União Europeia, ok? É o Reino Unido. Vai sair quando? Até 31 de janeiro de 2020. Já foi decidido. Quem vai perder nisso? Os dois. Todos os dois têm perdas razoáveis. Nenhum dos dois ganha. Diretamente, ganhar pode melhorar numa coisinha ou noutra. Mas então por que o Reino Unido quer sair? O Reino Unido, na ideia de quem montou e depois se arrependeram, né, se você for ler bastante coisa, você vai ver que, na média, o Reino Unido se arrependeu. Eles chegaram até a cogitar a possibilidade de fazer um novo plebiscito, porque eles já sabiam que se fizesse já ia dar para não sair. Porque quando votaram para sair, não tinham estudado tudo. E quando foram estudar, viram que iam perder mais do que ganhar. Pode ser que tenham ganho num ponto ou no outro, mas a maioria é perda. Mas é fato, não fizeram um novo plebiscito, vão sair até 31 de janeiro, ok? Então, Reino Unido saindo da União Europeia, acaba, eles não fazem mais parte do maior bloco socioeconômico do mundo, que é a União Europeia, beleza? Vamos para o próximo e último. Dá uma olhada, reforma da Previdência. Botei 2 senhores aqui, uma senhora e um senhor, jogando videogame, bem empolgado, de olhos arregalados. Galera, o mundo
está vivendo mais, o Brasil também. A reforma da Previdência foi aprovada, vai ser promulgada agora, entre os domingos do Enem, provavelmente. Tá? O Brasil vai ter uma nova Previdência. Por quê? Porque o brasileiro está envelhecendo mais. Tá? Olha só, olha como a faixa etária de 60 até 90 anos, que está em amarelo aqui, 2010 está aqui, ó, 2018, 2028, olha como a faixa etária com pessoas entre 60 e 90 anos vem crescendo cada vez mais. Nós temos cada vez mais idosos na nossa sociedade. Grava isso, o brasileiro está envelhecendo muito rápido, vivendo cada vez mais, se melhor ou pior, você pode pensar sobre isso, mas é fato que nós estamos vivendo muito mais e aí nós temos sim que ter uma reforma da Previdência. Os termos, se ficou bom ou ruim, depende para cada classe. Para algumas classes ficou bem pior, para outras melhor, para outras mais ou menos, para outras não mexeu, para outras mexeu muito. Fato é que o brasileiro está vivendo mais. Não dava para continuar muita gente se aposentando aos 43, 44 anos e viver até os 90. A Previdência não aguentaria, pelo menos no modelo em que ela estava. É isso, galera. Pensa aí. Vamos para um bom Enem nesse domingo. Boa sorte. Tamo junto. Abraço.